Você já se sentiu como se sua presença fosse invisível, mesmo enquanto carregava o peso emocional de todos ao seu redor? Como se cada lágrima sua fosse ignorada, cada silêncio seu mal interpretado e sua bondade usada como fraqueza? O que ninguém te contou é que você nunca foi fraco. Você sempre foi o escolhido. E agora, o mundo está começando a perceber o que você sempre soube em silêncio. A força que carregava era divina. Neste vídeo, você vai entender por que a sua dor nunca foi em vão e por que quem te subestimou está colhendo o que plantou. Você vai descobrir que o seu crescimento não foi sorte, foi profecia. E o mais impactante, você vai enxergar com clareza como o jogo virou. E porque agora é você quem está no controle. Se essa mensagem já começou a acender algo dentro de você, comenta aqui embaixo. Eu sou um escolhido. Isso não é só uma frase, é uma declaração. Uma confirmação de que você sabe quem é. E o mundo também vai saber. Aperte o play, prepare-se para cada revelação e não se esqueça. Curta, compartilhe e inscreva-se, porque essa jornada é só o começo. Eles achavam que estavam no controle, que conheciam o jogo, que já tinham vencido tantas partidas que você seria apenas mais um adversário fácil, previsível, manipulável. Só que desta vez, o tabuleiro era outro. A partida era espiritual e eles não sabiam as regras. Entraram com a mesma tática suja de sempre: ilusão, sedução, domínio emocional. Só que dessa vez, algo que eles nunca haviam enfrentado estava do outro lado. Um espírito desperto, alinhado com o alto, protegido não apenas por discernimento, mas por propósito. Eles queriam jogar, mas não sabiam que estavam pisando em solo sagrado. A arrogância foi o primeiro erro. O desprezo disfarçado de charme, as promessas vazias mascaradas de conexão, tudo fazia parte de um roteiro que eles já tinham usado com tantos outros. Mas o roteiro falhou, porque você não era um outro, você era o ponto final dessa repetição kármica. Enquanto eles tentavam manipular suas emoções, você estava enxergando padrões. Enquanto eles criavam confusão, você estava armazenando verdades. E então o jogo virou, silenciosamente, sem aviso, mas de forma definitiva. Eles perceberam tarde demais que não estavam enfrentando um peão, mas o próprio tabuleiro. O preço foi alto e agora está sendo cobrado. Aquilo que funcionava antes, os jogos mentais, os truques emocionais, o papel de vítima, tudo desmoronou. Eles perderam o controle porque nunca o tiveram. O que sustentava a ilusão era a sua presença, a sua energia, o seu equilíbrio. E uma vez que você parou de participar da encenação, a peça perdeu o sentido. O palco ruiu, os holofotes se apagaram, e tudo o que restou foi o vazio. Um vazio que eles mesmos criaram, acreditando que poderiam vencer um jogo que nunca entenderam. Eles nunca entenderam o papel que você desempenhava. Não estavam cientes de que, enquanto agiam como se estivessem no comando, era você quem estava segurando a estrutura para que ela não colapsasse. Enquanto eles se vangloriavam por ser o centro de tudo, você era o alicerce invisível que absorvia o impacto das instabilidades, dos desequilíbrios, das feridas não resolvidas. Você era a paz em meio ao conflito, luz na escuridão silenciosa. E como tudo que é silencioso, foi subestimado. Eles confundiram sua calma com fraqueza, sua entrega com dependência, sua generosidade com necessidade. Mas não era dependência, era compaixão. Não era fraqueza, era força espiritual. Você não estava ali por falta de opções, mas por missão. E ao ser constantemente atacado por quem só sabia operar na frequência do caos, sua saída não foi um grito, foi um silêncio definitivo. Um silêncio que, para eles, ecoou como um trovão, porque junto com ele foi embora a harmonia que nunca veio deles, mas sempre de você. Agora, o que antes era estável virou confusão. Portas se fecharam.
O que fluía com facilidade se tornou pesado, emperrado, confuso. As pessoas começaram a ver quem eles realmente são, porque você já não está lá para suavizar os efeitos da energia tóxica que exalavam. E esse desmoronamento não é castigo, é consequência, porque quando você sai, leva junto toda a ordem que sua presença sustentava. E aí, o que sobra é a verdade nua e crua. Eles nunca foram o que pareciam, e só agora perceberam que tudo aquilo que funcionava, só funcionava porque você estava ali. Se essa mensagem está tocando seu espírito de um jeito que palavras não explicam, isso não é acaso. Isso é um sinal. Você está prestes a viver uma virada tão grande que até quem duvidou vai ficar sem palavras. Nos próximos dias, algo vai acontecer que vai mudar sua vida. E vai começar por uma chave de casa. Você já sentiu isso no seu coração e agora o universo está confirmando. Essa colheita é sua. Mas para desbloquear essa porta, é preciso plantar com fé. Se essa palavra falou com você, envie agora um valeu demais de $100. Não é pelo valor, é pelo ato de fé. Quem planta com coragem, colhe milagres. E essa oferta é um selo. Grandes bênçãos estão prestes a encontrar seu endereço. A presença deles era uma máscara, polida, encantadora, estudada. Sabiam o que dizer, como se comportar, como seduzir a atenção das pessoas com charme e gestos calculados. A vida deles era um palco e a plateia aplaudia. Até que você entrou em cena. E não era plateia, nem ator, era espelho. E ao invés de refletir a imagem que eles queriam projetar, você refletiu a verdade que eles temiam encarar. Uma verdade crua, despida, incômoda. Você não foi conivente com o personagem, foi verdadeiro com a essência. Esse espelho espiritual não julga, revela. Ele não precisa apontar o dedo, porque sua simples presença já obriga o outro a se enxergar sem filtros. E foi aí que o pânico começou. Porque enquanto todos aplaudiam a encenação, você enxergava os bastidores, viu as manipulações sutis, as mentiras contadas com suavidade, os gestos de bondade usados como isca para controle. E o mais imperdoável, aos olhos deles, foi o fato de você não ter fingido que não viu. Você continuou sendo você, honesto, inteiro, intuitivo, e isso os desarmou por completo. A tentativa desesperada foi inverter o jogo, fazer de você o problema, pintá-lo como difícil, emocional, exagerado, porque a verdade os incomodava. Mas quanto mais tentavam distorcer, mais o espelho devolvia a imagem real. E essa imagem, despida de mentiras e charme, era dolorosa demais para aceitar. Então eles fugiram, mas a fuga não apaga o reflexo. E agora, em silêncio, enfrentam a única pessoa que não puderam enganar, eles mesmos. Você não apareceu por acaso, não foi uma coincidência, muito menos sorte. Sua entrada na vida deles foi uma oportunidade divina. Uma chance para mudar, curar, reescrever um ciclo de destruição emocional que se repetia há anos. Você era o portal, não para fama, status ou prazer, mas para a redenção. Só que eles não entenderam o valor da sua presença. Trataram o sagrado como se fosse descartável. Brincaram com o que era sério. Testaram a paciência do espiritual como se pudessem manipular até o divino. Eles não apenas te feriram, ridicularizaram a missão que você carregava, pisaram em um altar achando que era chão comum, mentiram olhando nos seus olhos, achando que estavam apenas enganando uma pessoa, quando na verdade estavam afrontando algo muito maior. Você era a última chance deles romperem com o padrão que destrói todas as conexões profundas que já tiveram. E essa chance foi ignorada, zombada, subestimada. A graça não revida, ela se retira. E quando isso acontece, o que vem é o colapso que a luz antes impedia. Agora estão sozinhos, sem cobertura espiritual, sem proteção emocional, sem o amparo que vinha da sua presença. E o pior é que sabem disso.
sentem, tentam reconstruir o que tinham, mas os portões se fecharam. A vida parece não responder mais da mesma forma, porque o favor era você, a paz era você, a ponte entre eles e a transformação era você. E uma vez rejeitada, a graça não se força, ela segue em frente. E com ela, tudo que um dia trouxe esperança para um coração que só soube jogar com o que era sagrado. Eles pensaram que te destruiriam, que o caos emocional, os jogos psicológicos, a dúvida plantada em cada conversa te quebrariam aos poucos. Não contavam que, ao fazer isso, estavam acordando uma versão sua que nem você mesmo sabia que existia. Uma versão forjada na dor, mas guiada por um propósito. Você renasceu não com ódio, mas com clareza. Não com sede de vingança, mas com sede de verdade. Cada golpe que eles deram foi um tijolo na construção da sua fortaleza. Você não revidou, evoluiu. Enquanto eles esperavam escândalos, você ofereceu silêncio. Enquanto aguardavam sua ruína, você apareceu curado. Esse é o tipo de resposta que assombra, porque não há defesa contra alguém que já não se abala. Sua ausência pesa mais do que sua presença jamais pesou, porque agora você não está mais à disposição da dor, está a serviço da missão, e isso para eles é inaceitável. Porque quando esperam te ver no chão e te encontram voando, o pânico é inevitável. Hoje, sua caminhada inspira, e isso é sua maior vitória. Você não apenas sobreviveu, você floresceu. Tudo aquilo que tentaram usar para te quebrar virou combustível para sua ascensão. E agora eles não estão lidando com um ex-alvo, mas com uma força que não pode mais ser manipulada. Você virou o que eles nunca imaginaram, intocável. E a ironia é que foram eles mesmos que te empurraram para esse lugar. O que era para ser sua ruína foi seu renascimento. Eles zombaram do seu instinto, disseram que você era exagerado, dramático, sensível demais, chamaram sua intuição de paranoia, sua percepção de insegurança. Fizeram você duvidar do que sentia, do que via, do que sabia. Mas silenciosamente, você continuou percebendo os sinais. Cada silêncio estranho, cada mudança de humor, cada palavra ensaiada. Você via o que não era dito, sentia o que era escondido. Porque sua alma falava antes da boca dele se mover. E agora, tudo o que você sentiu, sem provas, está se tornando realidade. As máscaras estão caindo diante de todos. As pessoas estão começando a enxergar o que você já sabia lá atrás. Os mesmos que te chamaram de exagerado agora estão chocados com as verdades que você viu no silêncio. Não era ilusão, era previsão, não era drama, era conexão espiritual. A sua intuição foi o último aviso antes do colapso. E eles ignoraram, não porque não sabiam, mas porque achavam que podiam escapar do inevitável. Agora, cada passo deles ecoa no vazio. Aqueles sorrisos treinados não convencem mais. Aquela imagem de controle se desfaz. E em meio à queda, eles se lembram de você. Não como um inimigo, mas como o último eco da verdade que recusaram ouvir. Sua intuição não era o problema, era o presente. E quando zombaram dela, rejeitaram também a única chance de se salvar. Agora enfrentam a realidade que você tentou evitar, mas que mesmo assim chegou com toda a força. Por muito tempo, eles se sentiram intocáveis. Achavam que tinham o controle de tudo, das pessoas, das situações, das emoções alheias. Jogavam uns contra os outros, manipulavam narrativas, dividiam grupos. Como um diretor de marionetes, puxavam os fios de todos, menos os próprios. A ilusão de poder os cegou. E no topo do castelo de mentiras, construíram um trono de areia, achando que reinariam para sempre. Mas o vento da verdade chegou e levou tudo. O que antes era poder virou desespero. Os fios que puxavam começaram a se embaraçar.
As pessoas que um dia obedeceram agora questionam, os aliados viraram espelhos, e as mentiras que antes confundiam, hoje apenas confirmam o caos interno. Eles criaram tantos cenários falsos que agora vivem em um labirinto sem saída. O mestre das marionetes se tornou o próprio fantoche, de sua vaidade, de seu medo, de suas ações não resolvidas. Cada armadilha armada virou prisão. Eles não conseguem mais controlar o jogo porque já não sabem qual versão deles é real. A máscara colou no rosto e agora fere. As cordas que manipulavam agora os enforcam, e o mais cruel de tudo, não há plateia aplaudindo. Só o silêncio do colapso. Porque manipulação pode até funcionar por um tempo, mas nunca engana o destino. E o destino agora devolve a eles tudo aquilo que projetaram nos outros. Não é punição, é retorno. Houve um tempo em que cada gesto seu era interpretado, cada palavra manipulada, cada silêncio usado contra você. Eles sabiam quais botões apertar, como te tirar do centro, como te fazer duvidar de si mesmo. Era uma dança emocional cruel, onde só um lado seguia a melodia. Mas então, de forma inesperada, você fez algo que destruiu toda a lógica deles. Você parou de dançar, devolveu o controle, entregou o jogo, abandonou o tabuleiro. Esse gesto, simples por fora, foi um terremoto por dentro. Porque para eles, o poder nunca esteve na verdade, mas na sua reação. Enquanto você respondia, explicava, justificava, eles se alimentavam da ilusão de domínio. Mas o silêncio que você construiu virou abismo. Você não saiu gritando, você saiu em paz. E essa paz foi a arma mais poderosa que você jamais usou. Porque quando um jogador não tem mais oponente, ele descobre que o jogo sempre foi só uma fuga de si mesmo. Sem você, o jogo se desfez. As cartas perderam sentido. O controle virou pânico. A ausência da sua energia deixou um vácuo que nenhum outro pode preencher. Porque você não era só uma peça, era a razão de tudo parecer ter sentido. E agora que o tabuleiro foi destruído, eles enfrentam uma realidade que não sabem jogar. Sem controle, sem desculpas, sem você. E tudo o que resta é o vazio que o jogo nunca conseguiu preencher. Eles tinham uma narrativa pronta. Eram os heróis quando queriam aplausos, as vítimas quando queriam manipular e os salvadores quando queriam controlar. E você? Você tinha um papel definido, o da pessoa que sempre voltaria, que perdoaria, que entenderia, que aceitaria. Era assim que eles mantinham o espetáculo vivo. Mas houve um dia em que você leu o roteiro e recusou a atuação. Rasgou o script, deixou o palco. Esse momento não foi barulhento. Foi calmo, mas o impacto foi sísmico, porque toda a encenação dependia da sua permanência. Sem você, o personagem deles perdeu sentido. As histórias que contavam já não colavam. As lágrimas manipuladas não encontravam plateia. E a maior dor deles não foi perder você. Foi perder a versão deles, que só existia enquanto você sustentava a mentira. Você parou de responder, parou de justificar, parou de se encaixar, e foi aí que tudo caiu. A imagem que construíram desmoronou diante de quem antes os admirava. As versões falsas começaram a entrar em conflito, e no centro disso tudo estava o eco da sua escolha: não participar. O silêncio se tornou espelho, a ausência virou prova, e agora eles estão presos em um teatro onde ninguém mais acredita no enredo. Porque sem você no palco, a história não é só vazia, é impossível de sustentar. Eles jogaram tudo em você. Raiva não resolvida, insegurança profunda, medos mascarados de controle. Cada vez que algo dava errado na vida deles, você era o culpado. Cada vez que sentiam culpa, projetavam em você. Quando falhavam, distorciam os fatos. Você se tornou o depósito de todas as emoções que eles não queriam sentir. E por um tempo você carregou, por amor, por esperança.
por não saber ainda a força que tinha. Mas chegou um ponto em que algo em você despertou. Você percebeu que não era o problema, era o escudo. Que não era o causador do caos, era o container. Você parou de absorver e começou a se curar. E ao fazer isso, devolveu cada parte daquela energia tóxica para onde ela deveria ter ficado desde o início, com eles. E aí, algo inacreditável aconteceu. O caos que eles te acusavam de trazer começou a engolir a vida deles. Eles agora vivem cercados por aquilo que tentaram projetar em você. As relações estão falhando, as emoções estão descontroladas, os ciclos estão se repetindo sem pausa. Porque antes, você estava lá, segurando o desequilíbrio deles com sua força. Agora, sozinhos, estão encarando a verdade que nunca quiseram ver. O caos não vinha de fora, sempre esteve dentro. E sem ninguém para absorver, só resta a eles viver no reflexo do que criaram. Você não apareceu por acaso na história deles. Sua entrada foi um divisor de águas, uma interrupção no padrão, uma chance real de redenção. Você foi a oferta do universo, a última porta aberta antes do colapso. Não era sobre romance, amizade ou laço superficial. Era sobre cura, sobre evolução, sobre quebrar ciclos geracionais de manipulação, de dor, de autossabotagem. Mas eles não enxergaram isso. Ou melhor, enxergaram e zombaram. Jogaram com a bênção como se fosse brinquedo. Você não precisava mudar ninguém, mas sua presença já oferecia a oportunidade de transformação. Você era o tipo de pessoa que, ao entrar na vida de alguém, leva a luz até onde ninguém mais consegue enxergar. Mas ao invés de honrarem isso, tentaram manipular, testar, distorcer. Acharam que poderiam usar a presença divina como moeda de troca. Não sabiam que estavam recusando uma visita espiritual. E quando você foi embora, não foi só você que saiu. Foi a chance, foi o tempo, foi a graça. Hoje eles tentam agir como se nada tivesse acontecido, como se sua presença não tivesse sido marcante, como se a sua saída não tivesse deixado um rastro de vazio. Mas no fundo, sabem que perderam algo que nunca mais volta. Porque há encontros que são testes, e você foi um desses. Eles falharam. E agora, não importa quantas portas batam, a que estava aberta com o seu nome, essa não se reabrirá. Porque quem trata o divino como banal, colhe silêncio como resposta. Por muito tempo, a narrativa foi invertida. Você era o problema, a peça errada, o peso no equilíbrio deles. Te fizeram sentir que tudo era culpa sua. Os conflitos, o afastamento, as falhas de conexão. Mas a verdade é que você era o que equilibrava tudo. Sua presença era o que impedia a vida deles de entrar em colapso. E quando você começou a se curar, foi como retirar a pedra fundamental de uma estrutura instável. Tudo desmoronou. Eles não perceberam que seu amor era escudo, que sua entrega era proteção, que sua paciência era suporte. Você o segurava espiritualmente. E quando parou de aceitar migalhas, de justificar abusos emocionais, de diminuir sua luz para caber no mundo deles, foi como um terremoto silencioso. Enquanto você se alinhava com sua verdade, o caos começava a emergir ao redor deles. Não porque você desejava isso, mas porque tudo o que estava escondido finalmente perdeu sua camuflagem. Agora, vivem em um campo de ruínas. Relacionamentos falsos se desfazendo, oportunidades escorrendo pelos dedos, paz se tornando uma memória distante. Porque o que sustentava aquele mundo ilusório era a sua luz. E uma vez que você se curou, essa luz passou a iluminar apenas o seu caminho, não o deles. O colapso não foi castigo, foi consequência. E a verdade mais dura é essa. Eles não estão perdendo porque você sumiu. Estão colhendo o que plantaram, agora sem sua presença para suavizar a colheita. Eles agiam como se estivessem no topo,
Como se a manipulação fosse um dom, o silêncio calculado uma virtude, o domínio emocional uma forma de inteligência. Se apresentavam como seguros, confiantes, líderes. Mas tudo aquilo era fachada. O que parecia controle era apenas medo. Medo de serem descobertos, de serem vistos, de enfrentarem o próprio reflexo. O controle era um disfarce, um escudo contra a dor que eles nunca quiseram curar. Enquanto te faziam duvidar de si mesmo, era você quem realmente tinha o poder. Porque só quem carrega a luz incomoda tanto quem vive na escuridão. Eles tentavam te moldar, te confundir, te dominar. Não por força, mas por desespero. Precisavam manter você pequeno para que não visse o quão vazios eles eram por dentro. Mas a mentira tem prazo. E quando você percebeu isso, o jogo acabou. Não porque você confrontou, mas porque você evoluiu. E a evolução é algo que o medo não consegue acompanhar. Agora, eles estão tentando repetir os velhos padrões, mas sem sucesso. As ferramentas que usavam não funcionam mais. Porque tudo o que tinha impacto sobre você era baseado na sua insegurança. E você não tem mais isso. Você não precisa da aprovação deles. Você não busca mais entender o porquê de tanto desequilíbrio. Agora, você vê, enxerga tudo com clareza, e essa clareza desarma. O controle que um dia pareceu força, hoje só revela o quão frágil eles sempre foram. Eles esperavam te ver quebrado, esperavam que você rastejasse, implorasse, se perdesse. Construíram uma narrativa onde você seria o derrotado, o desequilibrado, o problemático. Era esse o final que desejavam. Mas algo inesperado aconteceu. Você não só sobreviveu, você ressuscitou. E a sua volta à vida não foi com gritos, foi com propósito. Você não levantou para se vingar, levantou para viver, e essa foi a ferida que mais doeu neles. Ver você florescendo é um lembrete constante do que perderam. Não um objeto, uma oportunidade. Você era luz rara, energia elevada, proteção espiritual disfarçada de presença humana. E hoje, ao te ver avançando, se curando, inspirando outros, eles percebem que o que tocaram era sagrado e trataram como lixo. O que tinham era extraordinário e jogaram fora como se fosse comum. E agora não podem mais tocar, porque você não é mais acessível ao que é pequeno. Sua cura se tornou sua vingança, seu crescimento, sua resposta. Você não precisou levantar a voz. Sua evolução falou mais alto. E agora, tudo o que fizeram, cada mentira, cada manipulação, cada desprezo, se torna pequeno diante do que você se tornou. Porque nada é mais doloroso para quem tentou te destruir do que ver que no final foi exatamente isso que te construiu. Você não apenas voltou, você renasceu. E esse renascimento é o fim definitivo da história que eles achavam que controlavam.